Paz e graça de Jesus, irmãos. Pastor Diego falando. Hoje eu não consegui fazer a transmissão do grupo, né, do nosso estudo bíblico, mas resolvi aqui gravar essa palavra devocional para que os irmãos aí do nosso grupo, da Missão Tianguá, possam depois acompanhar, né, essa reflexão que hoje eu quero trazer para vocês, tá certo? Como você está vendo aí na tela, eu estou aqui com a Bíblia aberta em João capítulo 15. E eu queria aqui fazer uma breve meditação sobre esse trecho onde Jesus fala da expectativa de Deus em querer ver os nossos frutos, tá bom? Então, você puder separar esses minutinhos para estar aqui com a gente, com certeza eu acredito que Deus vai te falar ao seu coração, porque afinal de contas nós estamos aqui diante da palavra dele. E a gente tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade que nos é dada para nós meditarmos aqui diante do Senhor, apesar das dificuldades, das distâncias e também até do desafio do tempo, né? A gente tem que pedir sabedoria e entendimento a Deus para, com muita graça da parte dele, conseguimos dar o nosso melhor enquanto estamos aqui vivos nessa terra e podendo oportunizar tudo para a glória de Deus. Então, eu quero ler com vocês João capítulo 15, e assim nos diz então aqui a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que possa dar mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas, e quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Vamos orar ao Senhor. Peço oração em nome de Jesus. Pai Santo e amado Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós compartilhamos, ó Pai, diante de Ti. Tua igreja amada, Senhor, que tem a oportunidade, ó Pai, de assistir esse vídeo e no meditar da Tua palavra, Pai, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus querido, mais uma vez diante de Ti nós reconhecemos, nós somos fracos, nós somos frágeis, ó Deus querido, e completamente dependentes da Sua misericórdia. Se não for a Tua misericórdia em nossas vidas todos os dias, ó Deus, há muito já nós teríamos destruídos pela própria maldade do nosso pecado, pela própria vileza, Pai, do nosso ser. Perdoa, Senhor, lava-nos, purifica-nos. É o que nós te pedimos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, aqui nós temos esta palavra que eu quero aqui compartilhar com vocês. Então, vocês veem aqui nesse texto, Jesus ele apresenta estas verdades espirituais. E aqui para a igreja de Tianguá, eu quero aqui então partilhar essas palavras. Lembrando que Jesus, nós estamos em Cristo e nós só estamos em Cristo porque Deus o Pai assim ordenou. É o que Jesus está falando aqui. Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Deus o Pai ordenou que fôssemos colocados nesta videira. Lembrando a você que a videira é o pé de uva, né? É a planta que gera uvas. E que o Pai Celestial ordenou que fôssemos colocados em Cristo, fôssemos enxertados nele. Fomos enxertados em Cristo mediante a fé que nós depositamos no sacrifício do nosso Senhor Jesus. Quando cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, pela fé, diz a palavra de Deus, somos ressuscitados espiritualmente, justificados pela fé e por ela nós conseguimos ter paz com Deus. Então, uma vez enxertados em Cristo pela ordem de Deus Pai, nós temos agora um propósito de vida. E esse símbolo que Jesus utiliza dá-nos a entender que nós não estamos em Cristo em vão. Nós não temos comunhão com Cristo sem propósito. Deus nos colocou em Jesus, nos fez participantes desta salvação que Jesus alcançou por nós naquela cruz, com uma intenção, com uma missão já determinada por Ele. Então,
Veja que então esse versículo 2 que eu vou aqui agora destacar, que fala que toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que possa dar mais fruto ainda, ou então para que dê mais fruto. O objetivo de Deus é que nós venhamos a frutificar. Todo aquele que afirma estar em Cristo, mas não dá fruto, mas não participa da vida de Cristo, para que nessa vida de Jesus possa se haver os frutos verdadeiros, dignos de arrependimento, até mesmo como o profeta fala, diz a Bíblia que ele será cortado. Ou seja, nós não fomos criados para isso. Na verdade, todo verdadeiro ramo na presença de Deus, ele há de produzir fruto. O ramo que participa da vida da planta, ele produz fruto. Agora, o ramo que está ali naquela planta e não gera fruto nenhum é porque não participa da vida da planta. Então, a vara que não dá fruto, enxertada nessa videira, o galho, né, o ramo que está nessa planta, mas que não gera fruto, é porque não participa da vida de Cristo. Então, há pessoas que podem se proclamar, que participam da vida de Cristo, que estão em Jesus, mas não dão fruto. É porque não participam da vida, não são convertidos de verdade, não usufruem da graça de Deus. Mas aquele que tem uma experiência verdadeira de salvação, esse sim, esse vai dar fruto, porque bebe da vida de Jesus, tem bebido das águas de Cristo, tem se alimentado da graça de Deus e, portanto, é natural que ele possa dar fruto. Agora diz a palavra de Deus que a verdadeira vara, o verdadeiro ramo que dá fruto, Deus tem uma intenção para as nossas vidas. Sabe qual é? Nos purificar. Ele diz que esta vara, este ramo, esta pessoa em Cristo que está bebendo da vida dele e, portanto, vai gerar frutos, um ramo que gera frutos, ele diz aqui de maneira clara que Deus, o Pai, há de limpar, e com um propósito determinado. É para que tenha mais fruto ainda. Olha, irmãos, perceba duas coisas aqui fundamentais. A primeira é que Deus quer sempre que na nossa caminhada espiritual a gente não pare, a gente não fique estagnado. Não é projeto de Deus que você passe a vida inteira fazendo as mesmas coisas, produzindo as mesmas coisas, como se você não crescesse, como você não amadurecesse, como se você não adquirisse sabedoria e entendimento. De maneira nenhuma. Veja que a clara vontade de Deus é que uma vez que você é enxertado em Jesus, participando da graça salvadora dele e frutificando, Deus quer que você prospere mais ainda. Deus quer que você avance mais ainda, que você amadureça. Ou seja, que você faça coisas hoje que você não fazia ontem. E que você faça algo para o reino de Deus amanhã que você ainda não faz hoje. Então a gente tem esta visão espiritual da igreja, irmãos, que Deus nos chama para constante evolução, para o constante crescimento, para o constante amadurecimento. Estagnar na vida espiritual, parar, ou pior ainda, retroceder, não é da natureza de Deus em nossas vidas. Tanto é que aqueles que, por um momento de fraqueza, diminuem seus frutos ou estacionam na fé, entram numa crise espiritual determinada inclusive por Deus, porque é a mão de Deus trabalhando em sua consciência, em minha consciência, para nos alertar que Deus não nos chamou para estarmos parados e nem para a gente diminuir os nossos frutos. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para crescer. Deus nos chamou para evoluir, para amadurecer. Então, Ele quer sempre mais fruto. E o processo que Deus escolheu para que a gente possa dar mais fruto ainda é passarmos por uma poda, né? Usando a linguagem aqui do agricultor, usando a linguagem da videira. Ele vai limpar os ramos, ele vai arrancar coisas indevidas de nossas vidas. Ou seja, este processo de limpeza, o que nós mais vemos, o que nós mais próximo podemos ver de semelhança entre esse processo da poda da planta, arrancando coisas inadequadas, galhos secos ou algo parecido que impeça maiores frutos, é a santificação. Seria então o que é mais próximo do que Deus faz na nossa vida espiritual. Deus, ele limpa, ele corta, ele arranca de nossas vidas todo tipo de embaraço, todo tipo de pecado, todo tipo
de coisas inadequadas que prejudiquem, irmãos, o nosso crescimento espiritual. Agora eu convido você a refletir comigo. Será que essa limpeza espiritual que Deus quer fazer em nós, será que sempre há de ser uma coisa fácil? Será que não haverão dores? Será que não haverá sofrimentos que hão de acompanhar este processo de limpeza de Deus em nós? Muitas vezes vamos estar sendo limpos pela mão de Deus. Estaremos sendo purificados pela mão dele. E nesse processo de purificação, nesse processo de limpeza espiritual, de limpeza de pecados, de limpeza de angústias, de limpezas de embaraços que nos prejudicam, é muito possível que o sofrimento faça parte disso. Às vezes o fogo do sofrimento, ele é uma forma também de purificação. O fogo da provação, que inclusive o apóstolo Pedro vai citar isso lá na primeira carta dele, no capítulo de número 1, onde a Bíblia diz para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece pelo fogo, né? Ou seja, o ouro purificado pela alta temperatura do fogo se torna cada vez mais puro quanto maior fogo ele passar. Então, quando vamos passando pelo fogo purificador da mão de Deus, ou pela mão do agricultor, do Deus agricultor que vai cortando males de nossa vida, estamos caminhando nesse processo de limpeza. Ah, meus irmãos, e às vezes estamos passando por certas angústias, né? Que às vezes a gente nem para se tocar de que talvez tais angústias, tais situações complicadas e difíceis sejam um método de Deus de cada vez mais nos purificar. Talvez aquele problema, aquela aflição nos sirva para descolar de nós algo que está preso, algo que está ali enganchado em nossos pés, impedindo uma caminhada mais livre na presença do Senhor. É difícil dar exemplos claros de como é que Deus possa fazer isso, porque cada um de nós somos únicos. Cada um de nós, Deus tem uma maneira muito própria, muito especial de agir com cada um de nós. Portanto, meus queridos, eu quero dizer outra coisa também, agora aqui, dando ênfase no versículo de número 3, quando ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, os irmãos da igreja de Tianguá e os irmãos que estão nesse grupo também de forma geral. Meus queridos, a palavra de Deus é também uma das grandes ferramentas do Senhor para nos purificar. O conhecimento desta palavra, gastar tempo diante deste livro sagrado, gastar tempo meditando nas verdades espirituais da palavra de Deus, são a ferramenta do Senhor também de purificação, para que venhamos a nos afastar do caminho do mal, para podermos evitar o caminho da injustiça, para evitarmos a acepção de pessoas, para evitarmos o julgamento inadequado. Meus irmãos, só Deus em sua palavra para muitas vezes nos abrir os olhos diante de coisas que estão tão claras, mas que muitas vezes, irmãos, a nossa imaturidade, a nossa meninice espiritual não permite a gente enxergar certas coisas óbvias. É por isso que o Salmo 119 é claro em dizer que a palavra de Deus é como lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus, ela ilumina cada decisão que eu tomo e ela também me mostra as consequências dessas decisões que eu vou tomando, meus irmãos, ao longo da vida. Por isso, queridos, vamos focar nesta questão nessa noite, que aqui eu separo para gravar esse estudo, para depois você em algum momento mais adequado ouça. Vamos focar nesta palavra que purifica. Vamos atentar para que Deus, usando-se de certas aflições que aconteçam na nossa vida, Ele está nos chamando para uma vida mais santa. Ele está nos chamando para uma vida de maior purificação. O grande propósito de Deus é que a gente não estagne, que a gente não pare, nem que retroceda. O propósito de Deus é cada vez mais frutos. É cada vez mais frutos. Não existe aposentadoria para o crente. O que existe talvez seja até uma forma diferente de trabalhar. Talvez o crente ficando um pouco mais idoso,
ele talvez não possa mais se movimentar tanto de um lado para o outro, talvez ele não possa mais se deslocar, não possa talvez altear a sua voz em praça pública para poder falar de Jesus, mas o crente sempre há de frutificar cada vez mais. Isso é inquestionável diante da palavra de Deus. Portanto, igreja, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja de Tianguá. Eu oro a Deus pela vida da irmã Socorro, pela vida do irmão Valdemir, pela vida da irmã Beth, pela vida da irmã Maria, pela vida dos outros irmãos que estão também aqui neste grupo, participando dele. Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos orado para que Deus abençoe esta missão, para que Deus abençoe as pessoas que estão sendo evangelizadas, para que Deus desperte aqueles que uma vez já passaram pela igreja, mas estão dormindo espiritualmente, ou estão fracos, estão ociosos. Em nome de Jesus, Deus desperte a cada um de nós. Deus nos leve para uma vida mais santa, que as aflições desse presente tempo não permitam tirarmos a nossa visão do propósito de Deus. Amém? Deus abençoe a vocês, queridos, e fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.